A gente vai falar agora sobre um tema que à primeira vista é inofensivo, mas pode causar graves prejuízos à vida humana, pode empurrar adolescentes para o precipício, a fofoca nas redes sociais. Não é isso, Beth Veloso? Tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da rádio. E tem quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Então, a fofoca faz parte do mundo ocidental, né, Márcio? Exatamente. Pois é, às vezes, mas acontece de um comentário à primeira vista meio inofensivo, meio inconsequente, mas pode acabar com a vida, né, de uma pessoa, né? É, qual é, Beth, o poder do cyberbullying na internet? Por que que a gente não dá a devida atenção e mais ainda, como é que a gente pode contribuir para curar, de certa forma, uma sociedade como a brasileira, que é considerada uma das mais fofoqueiras do mundo? Pois é, a fofoca é quase uma pandemia, uma endemia. Ela realmente domina todos os espaços que a gente tem, sociais, o espaço da intimidade, seja no trabalho ou na igreja, né? Seja na mesa do bar ou no trabalho, como eu falei, em todos os lugares. A fofoca, eu vejo ela como a massa do bolo que é temperada com racismo, preconceito, questões de gênero, discursos de ódio. Mas o que eu queria pontuar aqui é que a fofoca não está só no plano da ideia, da ideologia. Ela tem uma motivação, ela vem de um outro lugar, ela vem do lugar do sentir emocional. E aí eu fui pesquisar por que, que a gente vive da fofoca. Ela nos faz sentir importante. Ela promove justamente um sentido de pertencimento e de poder. Porque a partir do momento que eu tenho a fofoca, eu tenho a informação, eu amplifico essa informação, ela me dá visibilidade, ela me coloca num lugar de relevância dentro do espaço virtual e acaba sendo, portanto, uma arma de distinção, de influência, de influencers, por exemplo. E aumenta, por outro lado, a vulnerabilidade do outro, porque para eu ter mais força, alguém tem que perder espaço. Portanto, a fofoca é uma forma de controle nessa sociedade midiática que gera o sensacionalismo, ou seja, um realismo aumentado e viraliza muito rápido. Portanto, Márcio, sempre o viés econômico. A fofoca remunera e as big techs, olha só como são geniais, ganham dinheiro com a fofoca. Eu fico impressionada, portanto, como a gente conseguiu, com uma coisa tão antiga, né, Márcio, que é a fofoca, que a gente fala, nossa, mas isso é coisa de outras gerações, a gente já superou esse pequeno pecado humano. E ela se reinventou justamente no espaço da contemporaneidade, da modernidade, para se materializar em comentários tóxicos e muito desagradáveis. Afinal, nós somos, então, primatas, né, reguladores da vida alheia, bisbilhoteiros high-tech e vampiros telemáticos da reputação de pessoas que não sabem nem qual é o sentido dessa palavra. Como, por exemplo, os mais jovens, né? As pessoas que estão, os adolescentes. E para falar em fofoca, então, o Papo de Futuro trouxe hoje um convidado muito, muito especial, que é justamente o professor, educador, facilitador de biodança Alejandro Toro. Ele vive na Bélgica, é diretor da escola lá e é um neto do Rolando Toro, grande criador, venerado criador da metodologia da biodança. Rolando, o Alejandro, ele desenvolveu um trabalho na Bélgica que me chamou muito a atenção, em que ele trabalhava justamente com jovens que estavam numa casa de apoio, num retiro, porque estavam desenvolvendo, aprendendo a desenvolver a autoestima, o amor próprio e um sentimento de amorosidade pela vida, porque justamente passaram por um desafio, um trauma, uma dor muito grande e acabaram atentando contra a própria vida, no sentido de acabar com essa dor que eles estavam sofrendo. Portanto, o que importa e o que interessa no relato do Alejandro Toro é que não é a causa, mas sim o efeito, que foi absolutamente devastador para essas crianças. E esse é o alerta que a gente traz aqui no Papo de Futuro, especialmente
para os pais, para os educadores, para a família e para os amigos. Vamos ouvir o Alejandro Toro. Aconteceu que todos esses jovens atravessaram um momento, um período, aconteceu alguma coisa terrível, que foi a porta que se abriu para tentar tirar a vida. Então, mas a coisa interessante que eu descobri foi que não foi o feito em si, essa coisa terrível que poderia ser um abuso, que poderia ser, mas foi tudo o que começou a acontecer em torno a isso. A fofoca, por exemplo. Nós somos o povo mais fofoqueiro do mundo, não? O Ocidente. Em onde o que as pessoas começavam a falar daquilo que eles haviam vivido, vivenciado, foi isso que começou a extirpar eles, a fazer sair eles do quadro social, onde eles se sentiam seguros, da tribo deles, dos amigos, amigas deles, da família incluso, da escola. Tive um caso muito particular onde uma adolescente, ela ficou fora da escola com os professores, o diretor, os amigos, as amigas, incluso a família, que já não que judicaram ela de um jeito muito ruim, além de lá do que aconteceu, e ela se sentia sem sua matriz de suporte afetivo, por causa de tudo o que se falava, que falavam através de Instagram, de diferentes mídias sociais, mas também Telegram, não? E que os jovens nem se dão conta que estão ajudando, puxando a pessoa a pular para a janela. Cada vez que nós estamos fofocando, fazendo partícipe de uma fofoca, estamos participando de um assassinato. É o jeito que eu vejo, porque não é um 50%, um 60%, um 80% dos casos. Foram 100% dos casos que eu vi lá. Não foi o feito em si, que foi terrível esse feito em si, mas foi tudo o que estava detrás. Agora, Beth, a gente já discutiu muitas vezes aqui no Papo de Futuro e uma das conclusões que a gente chega é que as redes sociais elas não são intrinsecamente boas ou ruins, elas são meio que um reflexo, né? Ela potencializa o que está sendo divulgado, um trabalho de arte, por exemplo, um cancelamento moral, por outro lado. E a gente então pode incluir a fofoca como uma parte importante da rede social ou isso não é uma generalização? Márcio, então, retomando aqui as palavras de Alejandro Toro, né? A fofoca é um suicídio, é um assassinato moral. Olha que termo forte para dizer se tem exagero, né, nessa afirmação de que ele coloca, de que a fofoca tem um impacto devastador na vida das pessoas nas redes sociais e no mundo digital. A gente entende, então, que isso está na essência da internet e como ela está sendo moldada pelas grandes plataformas e pelo mundo capitalista. Por quê? Porque ela está priorizando e jogando a gente para a mídia do espetáculo, para a mídia do sensacionalismo, para o fundamentalismo. Se a minha proposta aqui neste programa hoje é explicar por que que elas acabam tendo um efeito tão potencial, um trote, uma fofoca, uma maledicênciazinha, por que que ganha uma dimensão tão grande, é porque os jovens, na verdade, são mais vulneráveis porque a vida deles está se transpondo para a rede social. A rede social se torna agora a tribo, o elemento, a matriz de suporte afetivo, nas palavras do Alejandro Toro. E, portanto, ela faz parte hoje da construção da persona que eu sou. Por isso que nós temos a figura dos influencers, que são, na verdade, aqueles ídolos que a gente passa a seguir, as pessoas que a gente idolatra e copia, imita, né? Faz uma emulação daqueles comportamentos. Portanto, não é preciso ser uma figura pública para sofrer um cancelamento moral, né? Para você ter a mobilização de várias pessoas que se unem de uma maneira nem sequer orquestrada, mas intuitiva e de alguma forma desastrosa para criticar, denunciar, compartilhar coisas ruins, inverdades, aspectos, mentiras e até mesmo ameaças. Então, a sociedade, por si só, já vive com imensos tabus. Certo, Márcio? A gente já tem matrizes morais e sociais, a gente já tem uma série de continentes e condutas que são esperadas, socialmente esperadas. E isso, por um lado, é bom. Porém, a rede acaba funcionando como um espelho do que eu sou. E a partir do momento que essas distorções
se tornam um reflexo, como você mesmo colocou, daquilo que não é uma imagem verdadeira de si mesmo, por uma incapacidade de eu buscar a minha verdadeira identidade, aquilo que a gente cria, a gente potencializa e dá todo o espaço para o cyberbullying, né? É curioso ver que até pessoas que têm uma estrutura emocional, uma estrutura de segurança afetiva absolutamente robusta, como é o caso do professor Alejandro Toro, podem ser vítimas e podem se sentir feridas com o cyberbullying na internet e nas redes sociais. A gente ouve, por exemplo, rolando o Alejandro Toro contando o caso que ele sofreu, que ele sentiu do bullying dos argentinos por causa da vitória, que foi merecida, obviamente, na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo. Vamos ouvir, então, esse depoimento em primeira pessoa do Alejandro Toro. Não é porque tem uma maioria, muitas pessoas que estão falando ruim de alguém que essa pessoa que seja assim. Porque tem muitas outras pessoas que não falam e que não fazem parte dessa fofoca, mas essa pessoa não está recebendo esse feedback, então só sente o ódio de certas pessoas. Eu acho que as redes sociais ultimamente funcionam mais assim. As reações, quando você clica em like, quando você põe e você está reacionando com isso. Eu sou argentino, eu vejo muito isso quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo, que todo mundo estava falando em francês, não? L'Argentine ne mérite pas ceci, a Argentina não merece esse, e eram todos franceses que estavam falando. Eu veia como os argentinos clicavam I don't like, estavam, e isso dava mais visualizada. Isso ficava mais print nas screens das pessoas. Então, todo mundo estava falando disso, mas ninguém estava falando bem disso. E os scripts que estão detrás das redes sociais não compreendem essa parte aí. Eles só querem que seja partilhado. E agora, Beth, de que forma a gente pode reagir a essa situação toda? Eu acredito que a atuação individual é o mais importante. É simplesmente eu parar e pensar o que eu estou compartilhando, qual é o mundo que eu quero construir, o que eu quero para a minha vida e qual é o futuro que eu estou escrevendo agora. Por isso eu convido o Alejandro Toro para dizer uma última palavra para a gente. Nós todos tendríamos que ser mais responsáveis e ver o que eu quero compartilhar, o que tem importância para mim e para o mundo que eu quero criar. Porque o futuro não está feito não são coisas que vão acontecer, é o que a gente vai fazer. Qual é a comunidade que eu quero criar? Onde eu quero morar? Como eu quero que sejam as pessoas? Então, meu avô, Rolando Toro, ele falava que não tem crítica construtiva, né? Só existe crítica. Então, eu sempre pongo isso junto com o meu professor da universidade, que ele falava, as pessoas que estão perdendo tempo criticando é que eles não estão tendo tempo para fazer. Eles não estão fazendo nada. Alejandro Toro acredita que se o avô, Rolando Toro, estivesse vivo hoje, ele faria o seguinte comentário: as redes sociais são um método para mandar uma mensagem para o mundo todo. O problema é que nós não temos a mensagem. E eu deixo essa reflexão encerrando aqui o nosso comentário de hoje, Márcio.